luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar. Possamos estar aqui no estudo presente, plano espiritual, sempre estuda com a gente, né? Tem muitos que estão do outro lado e estudam conosco também. Então, muitas vezes a gente tem que fazer observações, não só para nós também, né? Mas também para o plano espiritual presente que está aprendendo junto com a gente, né? Estudando junto com a gente. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? De lembrar que o plano espiritual, muitos chegam do outro lado sem conhecimento nenhum. Né? Então, quando eles chegam sem conhecimento nenhum, às vezes aproveitam nós que estamos aqui para conseguir levar esse conhecimento para eles. Porque às vezes eles não têm ideia do que é uma reencarnação, do corpo espiritual, do espírito, da reencarnação e dos processos de causa e efeito, né? Então, eles não têm muito assim, ideia, porque tinham outras religiões, né? Outras ideias, outras religiões. Então, muitas vezes, eles vêm estudar conosco, né? Para se esclarecer no plano espiritual também. Eles têm as escolas lá também. E muitas vezes eles trazem para estudar junto da gente. Então, vamos lá, nós, encarnados e desencarnados juntos, vamos dar continuidade ao estudo do céu e inferno. Então, nós estamos agora em janeiro, né, sem convidados, né, pessoal, está muita gente de férias, tudo. Depois nós vamos começar com alguns outros temas, com convidados, para a gente variar um pouquinho. Vamos estudar o céu e inferno, vamos continuar até o fim. E também estamos pensando em pegar um outro livro de estudo, né, que a gente possa, de interesse de todos também, possa dissecar um pouquinho, né? Um programa por mês, céu e inferno, outro programa, um outro livro. Estamos estudando qual seria. Então vamos lá. Na última, nós paramos na parte de uma parte chamada, na página 203, Manuel Quantão, né, da evocação. Então nós estamos falando do espírito de Jean Reynaud, né, Jean Reynaud, que estava dando comunicação, e ele foi evocado também, novamente. E assim vieram a conversação que nós vamos relatar aqui, que está no livro Céu e Inferno, página 203, da tradução do Manuel Quantão. Então, evocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, senhora. Tendes razão. A perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento da médium, exilado voluntário na Terra, onde deveria lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que, neste momento, envolve o mundo. Eu tive sempre a consciência da prática espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Ele está falando que aquela perturbação espiritual que a gente falou logo após a morte, que ele não teve, foi muito pouco, né? Ele era uma pessoa mais preparada. Então, ele está falando que, às vezes, a média da comunicação pode
Não sei bem a ideia que ele queria expressar, né? Que foi o caso aqui. Aí vem a pergunta, né? Agradeço a vossa presença. Embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda, deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Resposta. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia. E esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Ou seja, ela pensava muito nesse espírito, né? Quando ela evocou, já estava ali, né, de pronto para atender. Já estava em contato mental com esse espírito faz tempo. Eles percebem o pensamento da gente. Né? Pergunta. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Então, naquela época, era muito rudimentar tudo ainda que se conhecia da espiritualidade. Né? Hoje nós temos muito livro que fala das colônias espirituais, como eles vivem, o que eles fazem, as atividades deles, né? Música e todas as outras coisas que existem lá. É uma cópia, aqui é uma cópia imperfeita de lá. Né? Então, havia um interesse muito grande de saber desse momento derradeiro, né? Quando a gente passa do plano físico para o plano espiritual. Então, esse momento derradeiro, o que os espíritos sentem? É isso que eles estão, nesse capítulo do Céu e Inferno, Kardec está investigando. E colocou vários relatos de espíritos mais inferiores, mais superiores, passaram problemas mais difíceis, né? Perturbações mais longas, e alguns que quase nenhuma perturbação. Né? Então, a resposta. Igualmente qual com os outros. Senti o momento da partida que se aproximava, mas feliz. Porém, que muitos esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que eu supunha. O corpo é um estouro das faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz. E se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista, deslumbrada, emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Então, dá uma paradinha só para a gente analisar umas coisas aqui. Uma coisa que ele fala aqui, né? Como ele já tinha conhecimento, ele não ficou angustiado com a partida, ele ficou já mais ou menos esperando que tinha do outro lado, né? E ainda falou, o corpo é um estouro das faculdades espirituais. Então, o corpo é pesado, é complicado. Quando eu tinha uns 15 anos, eu tive um desdobramento um pouquinho mais forte do corpo, assim, que eu vi o meu corpo assim na cama embaixo, né? Mas a sensação de leveza, assim, uma sensação gostosa foi tão grande, né? Que eu já conhecia, mas até me assustei, né? Pelo ocorrido, eu não estava aguardando, esperando. Então, com 15 anos, nem tinha feito escola de médicos, nada ainda. Mas já tinha estudado, sabia que era o fenômeno de desdobramento do corpo. Né? Mas mesmo assim, a gente sem prática, sem conhecimento prático, né? A gente fica um pouquinho assustado, né? E eu voltei logo para o corpo. Mas eu lembro que a sensação era de uma leveza, era muito gostoso, né? E ver o seu corpo ali do lado, e a gente perceber o corpo ali, e essa leveza, então, realmente é muito bom. Então, o corpo ele é um estorvo, realmente, às faculdades espirituais. Desculpe, gente, eu tive um problema com a sobrinha, passei a noite no hospital, estou um pouquinho mais cansado do que o normal hoje. O corpo, então, é um estouro das faculdades espirituais. Não quer dizer, então, vamos se ligar para o corpo, vamos acabar com a nossa vida, né? Já que a coisa está ruim. Não é por aí. Isso é um contrário à lei de Deus. Aliás, uma das coisas mais complicadas, né? Você tirar a própria vida. Só Deus tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Então,
O corpo, ele dificulta muitas faculdades espirituais mesmo. E dificulta o alargamento dos horizontes da nossa mente, da nossa sensibilidade. Né? Então, do outro lado, as pessoas, os espíritos, as pessoas encarnadas espíritos mais ou menos benevolentes, bons, justos, né? Eles têm essas capacidades aumentadas, né? E ficam maravilhados com isso. Então, ele falou que foi um sono breve, né? E acordou admirado com tudo que ele viu, do jeito que ele viu. Ele não deu detalhes, como o André Luiz dá nos livros dele, né? Mas era muito rudimentar ainda a comunicação, né? Então eles estavam começando pelo menos as coisas principais que precisavam saber, não sabiam muita coisa ainda, né? Então era o básico que eles podiam passar. Aí ele falou que né, ele deslumbrava, né, tudo, etc. E tal. Era uma miragem a revelar e confirmar constantemente a justeza dos meus pensamentos. Ele era um homem justo, com bons pensamentos, né, moral. Então ele teve essa vantagem quando desencarnou. Né? O homem. Ele falou outra coisa que ia comentar, cara, ele tinha mais uma coisa. A minha vista deslumbrada emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Então ele teve um vislumbre de outros planetas, que ali já estava né, dentro do céu e inferno. Os espíritos de Kardec deixou ali constatado que existem outros mundos habitados. Às vezes não é vida material como nós entendemos, mas é habitado. Né? Um planeta está aí rodando no universo sem função nenhuma, está abandonado. Deus criou, abandonou lá. Deixa lá, tá bonitinho, vamos deixar lá. Né? Vamos colocar ali e deixar. Né? Não é bem assim, né? Todo o universo tem uma posição, uma razão de ser. Né? Então, aquele já comentava que ele deslumbrou a visão dos mundos e que eram habitados. Né? Então, o homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem, algumas vezes, a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, senão da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-lo. Convencido da verdade que se me insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Né? Então isso faz parte da nossa vida. A gente quer, nossa, uma coisa tão boa, despertou minha consciência, minha mente, alargou meus horizontes de vida nesta terra do além. Né? Então, quando a gente vê uma coisa boa, você quer passar para os outros, mas nem sempre as pessoas querem. E nem sempre vai tocar as pessoas como nos tocou. Né? Ele também teve essa frustração que ele falou aqui, né? Que ele gostaria de passar isso para as pessoas, mas não conseguiu. Aí vem uma nova pergunta. Em vida professáveis o Espiritismo? Resposta. Há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Cristo, mesmo sem conhecê-las, assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, habilitações necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isso e, sem professar, continuei a praticar. Então veja só, então ele era espírita? Ele não era espírita, ele tinha as ideias, mas não era um professador, né, do espiritismo. Não ficava falando espiritismo para as pessoas, mas ele acreditava em encarnação e outras coisas. Como muitas pessoas são assim também. Né? Aí tem uma nota aqui do Kardec, né? Nós falamos de duas comunicações, essa é a terceira dele. Né?
Então, nota, essas três comunicações foram obtidas por três médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos como presunção, admitir a autenticidade. Então, veja a preocupação de Kardec quando ele pensava, né? Será que essa comunicação é verdadeira? Será que é da pessoa mesmo? É outros fazendo passar por ele? E quando existem essas dúvidas, você começa a comparar a forma de falar, o jeito, as palavras que usa realmente. É uma forma de identificar realmente se é aquele espírito, pelo jeito de se expressar. Que a gente morre e não muda da noite para o dia. Pode mudar um pouquinho. Vai estudando, vai crescendo, vai evoluindo, mas aquele jeito, aquela linha principal fica. Né? Aquelas características de caráter fica. Né? Então ele falou, né, na analogia, podemos, por presunção, né, admitir que, porque os médios não se conheciam, né, era o mesmo espírito que se manifestou por três médios que não, diferentes, não se conheciam, então isso daí dá uma valorização na comunicação mais. Né? E continuando, ele fala assim, a expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz, que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a nova existência, conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas, que os forçam a recomeçar. Então, isso daí ele estava recomeçando, planejando uma nova encarnação, mas para dar continuidade à evolução dele. Né? Ele já tinha alcançado algumas coisas que ele tinha que fazer. Ele alcançou um sistema de evolução, um patamar. Aí ele precisava galgar outro. Né? Então, ele já estava se preparando, isso que Kardec quer dizer, tecer cuidadosamente a toga que é de carregar. Então, eu vou costurar, vou tecer, né? Vou fazer a toga que eu vou carregar. Ou seja, projetar o corpo físico que vai ser o seu companheiro, o companheiro do espírito, né? Pelo resto da vida. Então, ele estava participando, pelo que eu entendi aqui, no projeto do próprio corpo para a próxima reencarnação. Então, ele ia ter esse direito. Né? Pela consciência dele, pelo ser humano que ele foi, então ele teve esses pontinhos, né, lá do outro lado. Né? Então, quando a gente começa a ver esses espíritos numa situação melhor, né, a gente vislumbra, né, como que é, né, a lei de ação e reação do outro lado. Né? Então, a gente vislumbra isso, como que são esses espíritos do outro lado, pelo que fizeram aqui na Terra. Então vamos continuar um pouquinho mais. Então terminou essas três comunicações desse espírito. Né? Estamos ainda na parte de espíritos felizes. Aí outro espírito que deu comunicação, chamado Antônio Cousteau. Né? Ele foi membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Então, não teve um lugar específico para ele, na Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo reconduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era a sua fé em Deus. Simples calceteiro, esse fazer calças, não entendo assim, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras consoante os fracos recursos de que dispunha, encontrando meios, ainda assim, de socorrer os que possuíam menos do que ele. Ou seja, ele é uma pessoa humilde, simples, com poucos recursos, e ainda assim ele ajudava aqueles que estavam pior que ele. Né? E participava da Sociedade de Paris. Né? Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos, do que em vãs satisfações de amor próprio, além do que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. Então, não importa o jeito que você foi enterrado, como estão dizendo aqui. Né? Ele não tinha recursos para fazer um túmulo só para ele, a sociedade tinha dinheiro, mas ele ia gastar um dinheiro, podia
divulgar a obra, fazer outras coisas, né? E o espírito que não é ligado nisso, é assim, né? Ele tanto faz. Como ele falou, tem as portas para o céu. Não importa o jeito que você foi enterrado, o tamanho do túmulo, né? Ostentação, né? Não adianta nada disso. Né? É o que você fez durante a vida. Então, o senhor Canu, secretário da Sociedade Profundo Materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: Caro irmão Cousteau, há alguns anos, muitos dentre nós, e eu em primeiro lugar, não viríamos antes este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas. E depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou espiar, e, consequentemente, nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Ou seja, um materialista, né? Existe Deus, então não tem alma, acaba tudo depois da morte. Não tem Deus para recompensar se for uma pessoa boa, se for má, tanto faz, você não vai ser nem recompensado nem castigado, e nem tem que ser perdoado, porque não existe nada mesmo. Né? Ele está falando do processo materialista que vieram. Né? Hoje, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações. E para vós, querido irmão, cujos despojos baixam a terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas a que fizeram jus à vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Então ele era um bom companheiro, assim, que eles estavam enaltecendo, né, quando ele morreu, né, por essas palavras. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno, por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nessas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado, em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos de fronte erguida, radiante de esperanças, e com o coração repleto de amor e de coragem. Caro irmão, até breve. Orai por nós. Então, foi a homenagem, né, dos amigos aqui encarnados que fizeram para ele quando morreu. Né? Uma nota de Kardec. Para mais detalhes e outras alocuções, ver a Revista Espírita de outubro de 1863. Eu acho que ela relata mais coisas aí. Né? Um dos médios da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros, inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente, esse de ouvir palavras de um morto, recolhidas do seio do próprio túmulo. Então, quer dizer, estavam enterrando, ele já estava dando comunicação para o médium. Né? E essas palavras ele agradeceu. Olha o que ele disse. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo, a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó. Antes pairará, como ele fala, né? Sepultada nesse pó, na terra que vai jogar de cima. Antes pairará no espaço, a fim de subir até Deus. Olha a lucidez que ele já estava logo após a sua morte. Né? Tamanho o merecimento e a humilde evolução desse espírito, esse homem que desencarnou. E como consola poder-se dizer a respeito da dissolução do invólucro, eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações, se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditei-me, imensa multidão aqui não fala, e bons espíritos acompanharam convosco. E com essas mulheres piedosas, o corpo que aí jaz estendido. Então, ele está falando do corpo dele, né? Acreditei em imensa multidão que aqui não fala. Pessoas com respeito, né? Caladas, né? Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morreremos
só porque o nosso corpo se esfacela, esposa amada. Ademais, eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar e suportar as provações. Então deu um recado para a mulher dele. Né? Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade do amor de Deus. Como serão efêmeros os teus sofrimentos. Ele está consolando a mulher, né, na própria morte. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, sede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas irmãos, amigos, obrigado por teres vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus. Mas sabeis, e sabeis muito bem, vós que minha alma imortal vive, e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhe recusareis, para auxiliá-la na vida magnífica que lhe descortinastes na vida eterna. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever em outro lugar, que não sobre esse túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, orai pelos que sofrem e até outra vista. Custou. Olha só a humildade desse espírito também, né? Estou aqui, já estou livre, consolou a mulher, consolou os irmãos espíritos, agradeceu. Né? Olha a lucidez desse espírito, né? A gente não sabe se ele estava tão bem sendo ajudado ou não, a gente tem sabe que existe isso também. Ou se ele estava lúcido realmente. Lúcido e conseguiu dessa forma já dar comunicação logo em seguida pela mente. Né? Confortando até a esposa, falando com os parentes, falando com os amigos espíritos. Né? Então, olha a lucidez desse espírito. Né? Então, pode variar ao infinito, né? Como muitas vezes a gente fala, né? Não tem uma regra. No espiritismo, se a gente quiser acertar a maior parte das vezes, né? Qualquer pergunta que se faz é falar assim, depende. Né? Porque depende de várias coisas mesmo. Né? No caso desse espírito, a perturbação dele foi zero praticamente. Alguns segundos, minutos, sei lá. Né? Praticamente não existiu. É o tamanho e a lucidez que ele estava, até consolou os outros corações. Né? Então, é um espírito que a gente admira muito porque ele é humilde, não tinha muitos recursos, mas ajudava a fazer caridade dentro dos recursos dele. Às vezes a gente se queixa, né? Mas eu não tenho recurso, está difícil, tudo. Mas alguma coisa assim que sempre pode fazer para os que estão piores que a gente. Como ele falou, eles falaram aí, ele não tinha recurso, né? Ganhava pouco, mas ajudava aqueles que estavam pior que ele ainda. Né? Então ele fez o jeito dele, mas fez, né? Achou o jeito dele. A gente também precisa achar o nosso jeito de fazer caridade, estejamos com dinheiro no bolso, ou sem dinheiro, ou se apertado, né? Então a gente pode sempre dar um jeito, né? Achar uma forma de ajudar. Né? Não dá para ajudar muitas vezes dá para ajudar algumas pessoas. Né? Então vamos lá mais um pouquinho ainda, eles falando sobre essa comunicação. Né? 3 dias depois, evocado num grupo particular, 3 dias depois do enterro dele, o espírito Cousteau assim se exprimiu por intermédio de outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta. A despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Ó, meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Então ele estava contente, né, com o surgimento do Espiritismo, estava aumentando aos poucos, né, crescendo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras. Estava no começo do Espiritismo, né? Hoje tem muito mais conhecimento do mundo espiritual, mas ela estava no começo ainda. Né? E que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade! Ah, se fora dado compreender, mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens.
a fim de lhe reconhecerem as vontades e elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico, então, só para fazer um comentário aqui, ele estava falando do futuro do Espiritismo, né? Que as pessoas iriam compreender aos poucos, né? Ia chegar um momento que as pessoas iam compreender pela ciência, né? Pela filosofia. Então a ciência está avançando muito hoje. Muitas coisas estão ali, né? Pau a pau com o Espiritismo, né? Como o fluido cósmico universal, os princípios da matéria, né? A partícula de Deus, uma partícula que interpenetra tudo, como eles falam, alguns físicos. Então eles estão, aos pouquinhos, chegando perto de algumas coisas que o Espiritismo já descortonou há mais de 150 anos. Então as pessoas, aos poucos, quando a ciência assumir certas coisas, não vai ter que negar. Não, porque minha religião é assim, não acredito. Não, é ciência, é verdade. Então, como ele disse, seus raios luminosos, ciência bendita, que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico aquecerão os corações, purificando-os no fogo divino, portadores de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se e identificar-se, compenetrados dessa caridade fraterna preconizada pelo Divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Então, eles eram os primeiros a saber dessa ideia. Nós que estamos aqui hoje, vamos dizer que lá a gente tinha ideia, né, do espiritualismo, do espiritismo, de vida após a morte, de crença em um Deus único, ou poder até acreditar, mas uma coisa assim, eu sou dessa religião, mas né, é para ter. Todo mundo está ali, vamos também, vamos na onda, né? Todo mundo. Então podia ser uma coisa que não fosse importante. Né? Honra vos seja feita. Prossegui e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, clamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto, e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Ou seja, ele foi recebido, pelo que diz aqui, por muitos amigos, parentes. Então, assim que ele chegou do outro lado, ele foi felicitado, ele foi abraçado, ele foi rodeado de amigos, de parentes que se foram mais foram antes que nós, né? Mas antes, né? Então, nosso pai, mãe, avós, avós, amigos, os que foram antes estavam lá para recebê-lo. Como é daqueles seres ditosos que têm uma vida legal aqui na Terra, né? Com fé, com esperança, com caridade, fraternidade no coração, chega do outro lado e tem essa aventura de reconhecer os amigos ali que se foram antes, né? Desta e outras vidas, que a gente às vezes nem vai reconhecer de imediato. Né? Parecia-me sonhar, como ele está descrevendo. E como outrora me acontecia sonhar, que estava morto, fui por uns instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Ficou meio com medo, né? Achou que estava sonhando. Né? Muito não tardou, porém, que me desse conta da realidade e rendesse graças a Deus. Né? Caiu em si. Né? Como eu na dúvida, estou morto, não estou sonhando, não estou, mas caiu em si. Né? Eu bendizia o mestre que tão bem soube incutir meus deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia. Agradecia-lhe por quanto o livro dos Espíritos despertara-me na alma os elos de amor ao meu Criador. Ele está agradecendo aqui o livro dos Espíritos e o Kardec, né? Como ele falou aqui, mestre, né? Deve ser em relação ao Kardec, eu estou entendendo aqui. Se alguém tiver entendendo alguma coisa, por favor, podem colaborar, podem falar, podem fazer comentários. Né? Aí, terminando, ele fala mais algumas coisas aqui. Obrigado, bons amigos, que me atraísse para junto de vós. Participai aos nossos irmãos, que estou muitas vezes com o nosso amigo Sanson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Ele está se referindo àqueles que estão trabalhando pelo Espiritismo, né?
Então, coragem que no começo foi difícil, né? Daí por diante, o Sr. Cousteau manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Então, veja, mais uma aqui, mais um espírito que a gente viu aqui falando, né? Da aventura que ele teve no plano espiritual, dos amigos que ele fez aqui na Terra, que o receberam do outro lado, parentes, amigos de outras vidas. Né? Então, como foi boa, né? E foi imediata a lucidez dele pelo tipo de vida que ele levou, uma vida digna, né? Uma vida cristã. Então, é um espírito que rapidamente tomou consciência e trabalhando pela doutrina espírita, na sociedade espiritualista, ajudando, dando comunicação. Né? A sociedade espiritualista é mais ou menos assim: quem for primeiro volta e ajuda a gente. Né? Você vê que vários relatos aí, alguns são de espíritos da sociedade espiritualista. Então, desencarnavam, vinham contribuir com o que ele estava estudando, formulando, entendendo, né? Contribuir com Kardec, contribuir com todos os amigos também. Então, essa foi mais uma comunicação de espírito feliz. Né? Uma outra comunicação também, chamada Senhorita Emma, com dois M's. Né? Em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu essas donzelas após cruéis sofrimentos. Ou morreu queimada, está falando aqui. Né? Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris. Quando ela se apresentou espontaneamente, quer dizer, cogitaram, que já se ligaram em pensamento, né? E aí o Espírito, espontaneamente, a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois da morte. Então, ela dispensaram, vai invocar, não chegaram a invocar, mas o próprio pensamento já deve ter atraído ela, né? Que é assim que acontece, e ela se manifestou espontaneamente, um pouquinho tempo depois. Né? Então, vamos ver o relato dela, que morreu, teve um acidente com fogo e depois veio a falecer. Não aguentou. Né? Então, vamos ver o que ela nos fala. Né? Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo. Eu que me julgava sepultada para sempre, no meu véu de inocência e juventude. Desse é uma mulher jovem, né? Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno? Assim pensava eu na minha fé católica. Era católico, era espírita, né? E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem nas longas noites de insônia e febre dolorosa se inclinava sobre o meu leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Erais vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e erais vós outros, espíritos caros e amigos, que vinhas murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. Então ela, depois do acidente, ficou acho que ruim, né? Porque chegou a falecer. E quem ajudou ela foi a espiritualidade. Então ela depois tomou consciência disso, que ela era católica, né? Depois ela tomou consciência daquelas ideias, daquelas coisas que viam, aquelas ideias e vozes que vinham na cabeça, né? Que eram na realidade seus guias, seus amigos espirituais. Né? A chama que me consumia, o corpo débil, também me despojou das suas cadeias. E assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Nem não experimentou a perturbação. Apesar, tá vendo, de ser um acidente grave, né? Levando à morte, não foi uma morte natural, mas foi um acidente, né? Então ela não experimentou a perturbação. Você vê como é relativo, a gente fala, depende, né? Então é muito relativo, um monte de coisas. Se a pessoa não tem ideia da vida futura, ela vai ter uma perturbação um pouco maior. Né? Ela vai ficar perdida, não sabe o que está acontecendo. Né? Então não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe,
Foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra qual fruto maduro, que se destaca da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho, que estimula as almas desditosas, arrastadas pelo sucesso embriagadores e brilhantes da juventude. Então, ela era uma pessoa simples, um coração simples. Né? A nota do Kardec está aqui, senhora Emma Livre, né? Então, é o nome dela completo. Né? Então, ela é simples, ela falou que eu não tinha sido tocada ainda, né? Como era muito jovem, não falei da idade dela aqui até agora, ela é muito jovem, então ela não tinha sido tocada nos problemas da matéria, né, dos espíritos. Né? E ela está agradecendo até a forma que morreu. Vem aqui agora, ela falando. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam da expiação. Então ela tinha que passar por isso. Não desencarnou antes, ela tinha que passar por essa expiação, por algum motivo. Né? Semelhante a esses brancos e leves fios de outono, flutuo na torrente luminosa, e não são mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Emma. Ela deu uma comunicação, né, dizendo que ela morreu num acidente queimada, né, sobre um acidente de queimadura, foi muito grave, que veio até falecer, mas ela era católica, não era espírita, mas ela tinha um coração bom, né, viveu uma vida tranquila, serena, boa, um bom coração, então ela não teve essa perturbação. O despojar do corpo dela, a consciência dela foi imediata, como ela disse depois, não teve perturbação. Mas nós vimos vários relatos de pessoas boas até que passaram por perturbação. Então depende muito de coisa. A pessoa não tem conhecimento depois da morte, fica perturbada, fica perdida. Né? O estado de espírito, a vontade dela, o conhecimento, né? Desce de outras vezes. Tem uma série de coisas que envolvem. Isso que a gente fala, depende muito. Né? Kardec ele está trazendo vários relatos de diversos espíritos em diversas situações. Né? Então isso varia ao infinito, como todos dizem. Né? Então, só continuando para fechar aqui, em 30 de julho de 1863, espontaneamente, o mesmo espírito concedeu em outro centro, em Harvard, a seguinte comunicação. Então, espontaneamente, ela apareceu lá e deu outra comunicação. Né? E queria que a mãe fosse espírita, né? Depois que ela viu que do outro lado não era bem assim, como a Igreja Católica fala, né? Não tem conhecimento sobre a vida futura. Então, ela queria que a mãe fosse espírita, né? Porque ela ia consolar melhor o coração dela. E até de repente ela podia encontrar uma reunião, dar uma comunicação para a mãe, né? Como o Chico fazia aqui. Era intermediário entre pais e filhos, muitas vezes. Né? Então a comunicação dela foi a seguinte: os que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é repleto de justiça e misericórdia para os que aqui sofrem. Concede a felicidade pura e perfeita, que não se deveria temer o sofrimento, tampouco a morte. Se fosse possível aos pobres seres humanos saber os misteriosos desígnios do nosso Criador. Então, para ter confiança, né? Não temer a morte, que é uma situação que eles estão muito boa. Temem a morte aqueles que não estão numa situação boa, né? Que viveram displicentemente, viveram de uma forma amarga, prejudicando os outros, com ódio, com rancor. Isso não é uma situação boa. A gente tem que se temer até a morte. Né? Que não vai ficar numa situação boa. Né? Continuando, ela fala assim: mas a Terra é um local de muitas provações, e frequentemente semeados de dores bem pungentes. Seja resignado se for ferido diante de Deus, que é o Criador absoluto. Inclinai-vos pela vossa bondade quando Ele vos dar um fardo pesado para suportar. Se Ele vos chamar depois de grandes sofrimentos, se nenhum lamento ou murmúrio entrar em vosso coração, vereis como eram poucas essas dores e as penas da terra, quando percebeis a recompensa que Deus vos reserva. Então todos eles falaram, né? Na terra você pode passar por sofrimentos, que ainda é uma terra de expiação e provas, né? Mas se a gente com resignação saber enfrentar as dificuldades, as provações, sem reclamar, sem revolta, né? Acreditando que por algum motivo tem, Deus permitiu se passasse por aquilo, então acreditando nisso, acreditando no Criador, na providência divina, então chegando do outro lado vai ser muito mais tranquilo, né? A gente vai passar bem a nossa aprovação.
Então, por isso que ela falou aqui, se ele chamar depois de grande sofrimento, se não tiver nenhum lamento, nenhum murmúrio, entrar no seu coração, né? Então vai ficar tudo bem. Né? Bem cedo deixei a terra, e Deus quis me perdoar e dar-me a vida daqueles que respeitam a vossa vontade. Adorai e amai de todo o coração para sempre a Deus. Acima de tudo, orai firmemente. É nisto que consiste o vosso sustentáculo aqui na terra. A vossa esperança, a vossa salvação. Então está instigando as pessoas que estão ali uma comunicação espontânea também, né? Sobre o jeito de encarar os problemas da terra, as dificuldades, as dores, o acidente que ela teve. Então, acho que não foi assim, nossa, a pessoa se queimou, morreu. Que triste, né? Morreu antes, tão jovem. Às vezes não morreu antes. Tinha que passar por aquilo na juventude mesmo. Então a gente começa a entender que Deus permite que nada está errado. São provações que a gente, às vezes, já antecipadamente no espiritual, já sabia que ia passar por isso. Por alguma coisa de outras vidas que se fez. Se não foi nessa, foi em outras vidas. Né? Então é uma lição que a gente pediu muitas vezes para passar. Então, como a gente brinca no popular, pirou não morre na véspera, né? Não morre mais, assim, condições normais, porque a gente pode suicidar, né? Você altera totalmente, pode chegar aqui e matar agora, altera totalmente o plano reencarnatório, altera totalmente as coisas da minha vida, da minha evolução, porque nós temos livre-arbítrio. Então, nós temos livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos, mas a toda ação corresponde a uma reação. Nós vamos sofrer as consequências, as reações de nossas ações. Se são boas, reações boas. Se são más, reações más. Então, Deus, né, não nos criou, o que a gente vê aqui os espíritos falando, os espíritos mais felizes, né? Deus não nos criou para a gente sofrer. Ninguém está aqui para ficar sofrendo. O sofrimento, como os espíritos falam, é consequência da nossa ignorância, do nosso orgulho, vaidade, das besteiras que a gente faz, das decisões erradas que a gente toma. Então aí vem as consequências ruins. É castigo de Deus? Não. É consequência dos nossos atos, do que a gente falou, do que a gente fez, desta e de outras vidas. Deus não tem prazer nenhum deixar a gente sofrer. Mas estamos num planeta de expiação e provas, porque provavelmente a gente merece estar aqui. Ninguém está errado aqui na Terra, não. Não queria estar aqui, também não queria. Eu queria estar num lugar melhorzinho, né? Mas é o que a gente merece hoje. Então somos espíritos, agora estamos levando os pensamentos da mão a Deus, a gente não vai passar por muitas dificuldades? Não se sabe. A gente não sabe o que a gente tem planejado para a nossa encarnação. O próprio Bezerra de Menezes, né, tão elevado, ficou 6 meses na cama, doente, só mexia os olhos. Então, olha só, se Bezerra passou por isso por algum motivo, né, pelos motivos físicos, espirituais ou ambos, dirá nós. Então, a gente não pode se sentir privilegiado por sermos espíritos, por sabermos da reencarnação, da lei de causa e efeito. Estamos num plano de expiação e provas, né? A gente não está aqui para ser privilegiado por ser espírito. É difícil a gente aceitar isso, porque a gente acha que é um pouquinho melhor que os outros, né? Mas não dá para a gente pensar dessa forma. Porque a gente vê constantemente pessoas mais elevadas que a gente, muito mais religiosos, fraternos, amorosos do que nós, dependendo da religião, ou até no ser espírita, né? Passam por sabores, por provas terríveis. Né? O próprio Chico Xavier tinha problema na visão, tinha problema no coração. Né? Então, tinha os problemas de saúde dele também. Né? O próprio Divaldo também tinha problemas cardíacos. Né? Então, todos nós temos consequências no nosso corpo físico do que a gente traz de bagagem na alma. Erros do coração, da mente, da alma, da gula, do estômago. Né? Entre outras coisas que nós podemos trazer marcado, independente se a gente se torna uma pessoa melhor ou não. Nós temos que despojar dessas energias deletérias da nossa alma. Né? Então, às vezes ela vem com uma doença. A gente descarrega no corpo. Ele é um filtro, né? Para limpar o nosso espírito, vamos dizer assim também. Então, hoje, nós chegamos aqui até na Ema, que falou, deu seu depoimento, né? Depois temos, vamos começar o doutor Vignal, né? Também era membro da Sociedade de Paris,
falecida 27 de março de 1865. Então, ele vai dar a comunicação aqui sobre o que aconteceu após a sua morte. Então, nós vamos parar por aqui, né, encerrar o programa por aqui. Eu hoje estou, desculpe, estou um pouquinho cansado devido à atividade dessa noite, né, problemas de saúde da família. E a gente para por aqui para não começar a parar no meio também. Né? Então vamos encerrar o programa por aqui, agradecendo, mas mantendo isso em mente. Né? Queremos ter um desencarne bom, feliz, maravilhoso. Depende de como a gente vive. Os espíritos dão um depoimento aí. O jeito que eles viveram, fraterno, com bondade no coração, se a gente consegue viver dessa forma, não devemos temer a morte, o que vai acontecer no momento imediato após a morte e depois. Né? E depois. Né? Então, que nós possamos agradecer a Deus a vida que temos e nos colocarmos sempre à disposição para conseguirmos fazermos um instrumento da paz aqui na Terra. Boa noite a todos, até a semana que vem, que assim seja, graças a Deus.